A Primeira Guerra Mundial chegou ao fim em 1918. Deixou milhões de mortos e impérios em ruínas. A Europa estava devastada, física e economicamente. Havia um fio de esperança no ar, um otimismo inicial. A guerra para acabar com todas as guerras havia terminado. As pessoas ansiavam por uma paz duradoura. Essa esperança, porém, seria efêmera. O Tratado de Versalhes, criado para garantir a paz, acabou plantando as sementes para um novo conflito. O tratado culpava a Alemanha pela guerra, impondo pesadas indenizações e perdas territoriais. Isso gerou ressentimento e instabilidade na Alemanha. Para piorar a situação, o mundo enfrentava uma pandemia devastadora. A gripe espanhola se espalhou pelo globo em 1918, matando outros milhões. Os efeitos combinados da guerra e da pandemia criaram um cenário de sofrimento e desilusão generalizados. Foi nesse terreno fértil de desespero que as sementes de um novo conflito seriam lançadas. O Tratado de Versalhes, assinado em 1919, tinha como objetivo evitar outra guerra. No entanto, ele causou um profundo ressentimento na Alemanha. O tratado obrigava a Alemanha a aceitar toda a culpa pela guerra. Essa cláusula de culpa de guerra foi profundamente humilhante para o povo alemão. A Alemanha também foi obrigada a desarmar-se e perdeu território significativo, incluindo suas colônias ultramarinas. As reparações impostas à Alemanha foram exorbitantes. A economia alemã, já devastada pela guerra, lutava para sobreviver. O tratado também criou outros problemas. Novas nações foram formadas na Europa, mas suas fronteiras geralmente causavam tensões. A Liga das Nações, criada para manter a paz, mostrou-se fraca e ineficaz. O Tratado de Versalhes, em vez de criar uma paz duradoura, fomentou ressentimento e instabilidade. A economia alemã estava em ruínas após a Primeira Guerra Mundial. A guerra havia drenado os recursos do país. Os pagamentos de reparações adicionaram um fardo insuportável. A hiperinflação saiu do controle. O marco alemão tornou-se quase sem valor. Os alemães enfrentavam desemprego, pobreza e fome. Suas economias foram aniquiladas. A classe média, antes a espinha dorsal da sociedade alemã, foi dizimada. As pessoas perderam a fé no governo e nos partidos políticos tradicionais. Eles ficaram desesperados por mudança, criando uma oportunidade para movimentos extremistas se enraizarem. Adolf Hitler era um líder carismático. Ele oferecia soluções simplistas para problemas complexos. Ele culpava os judeus, os comunistas e a República de Weimar pelos problemas da Alemanha. Sua mensagem ressoou em uma população desesperada por um bode expiatório. O partido de Hitler, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, ou Partido Nazista, prometeu restaurar à Alemanha a sua antiga glória. Os nazistas exploraram o medo e o nacionalismo. Eles prometeram derrubar o Tratado de Versalhes e criar um poderoso império alemão. A ascensão de Hitler ao poder foi rápida. O partido nazista ganhou apoio nas eleições, capitalizando a crise econômica e a agitação social. Em 1933, Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Ele rapidamente consolidou seu poder, transformando a Alemanha em um estado totalitário. Sob o comando de Hitler, a Alemanha se tornou um estado totalitário. Os nazistas reprimiram toda a oposição. Eles controlavam a mídia, a educação e a cultura. As liberdades civis foram abolidas. A Gestapo, a polícia secreta nazista, incutiu o medo e silenciou a dissidência. Os nazistas perseguiram judeus, opositores políticos e outros grupos minoritários. Eles estabeleceram campos de concentração para aprisionar e assassinar seus inimigos. A Alemanha, sob o domínio de Hitler, tornou-se uma ditadura brutal voltada para a expansão e a guerra. A ascensão de regimes totalitários não se limitou à Alemanha. Na Itália, Benito Mussolini e seu partido fascista tomaram o poder em 1922. Mussolini, assim como Hitler, prometeu restaurar a Itália à sua antiga glória.
Ele suprimiu a dissidência e estabeleceu um Estado unipartidário. No Japão, líderes militares ganharam influência crescente na década de 1930. O Japão, enfrentando problemas econômicos, adotou uma política expansionista agressiva. Eles buscavam criar um império japonês na Ásia. A liderança militar reprimiu a dissidência e promoveu o militarismo. A década de 1930 testemunhou crescentes tensões internacionais. A Alemanha, sob Hitler, começou a se rearmar, violando o Tratado de Versalhes. A Itália invadiu a Etiópia em 1935, demonstrando a impotência da Liga das Nações. O Japão invadiu a Manchúria em 1931 e depois travou uma guerra em grande escala contra a China. O mundo assistia com crescente alarme enquanto os agressores ficavam mais ousados. A política de apaziguamento, fazendo concessões a Hitler na esperança de evitar a guerra, apenas o encorajou ainda mais. O inevitável finalmente aconteceu em 1939. A Alemanha invadiu a Polônia, desencadeando o início da Segunda Guerra Mundial. A Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. O mundo mergulhou mais uma vez em um conflito global. As sementes da guerra, plantadas após a Primeira Guerra Mundial, finalmente haviam dado seus frutos amargos. O mundo estava mal preparado para outra guerra, mas as forças desencadeadas pelo nacionalismo, desespero econômico e agressão desenfreada provaram ser poderosas demais para serem contidas.